Casal 20. Ah lá, a Gabi alisou o cabelo, hein, Gabi? É, alisou o cabelo, hein? Quesada no sol. Todos eles aí no Lincoln, não sei o quê. Lincoln, por que é Lincoln, Veloso? Por que é Lincoln? Por que não Lincoln, o presidente Lincoln? Presidente, o presidente. Que por sinal foi assassinato também, né? O presidente Lincoln, que pra mim foi o maior presidente dos Estados Unidos. Foi o John Kennedy, não, foi o Lincoln, diga-se de passagem. Vamos lá, Gabi que já alisou o cabelo, que tá linda, maravilhosa. O Quesada com essas tetas grandes, diga-se de passagem nessa camisa aí. Deveria ter botado uma camisa por baixo. Mas é o Leandro Quesada, monstro sagrado. Pode contar tudo que vocês sabem aí. Oi, craque, boa tarde pra você, pra todos que estão ligados com a gente. Esse tal desse Lincoln é o Lincoln Financial Field, onde a bola vai rolar sexta-feira, amanhã, 10 horas da noite, no horário de Brasília. Mais cedo, eu e o Quessadinha e os demais colegas aqui, repórteres, acompanhamos um pouquinho do treino do Palmeiras, o último, antes dessa partida. E aí, craque, além das dúvidas mais óbvias, né, considerando a ausência do Piquerez e também do Gustavo Gomes, tudo que a gente vem falando ao longo da semana, há ainda um outro ponto de interrogação, que é a dúvida entre o Vitor Roque e o Flaco Lopes. Os dois já foram utilizados até aqui nesta Copa do Mundo de Clubes. O Flaco Lopes é o artilheiro do Palmeiras ao lado do Estevão, com 11 gols, enquanto o Vitor Roque tem 3 gols neste ano, mas ainda não marcou no torneio. Eu mencionei o Estevão, né, entre os artilheiros aí ao lado do Flaco Lopes, e o assunto dele tem repercutido muito até na imprensa internacional, né, Quesada? É isso aí, Gabi. Abração, Netão, craque Neto, a todos aí. Olha, é o seguinte, o The Guardian, né, que é um dos jornais mais importantes da Inglaterra, está se derretendo pelo Estevão, né? Até colocou lá na capa, né? Ele está no Palmeiras para tentar levar o Palmeiras à próxima fase, mas mais adiante ele se junta à equipe do Chelsea. Está com muita moral o Estevão. Agora, o técnico do Palmeiras falou um dia desses para a Gabi, para mim aqui, é o seguinte: eu não sou burro, eu não sou burro. Se vocês acham que eu sou burro, eu não sou, Neto. Eu não sou burro. Eu estudo os adversários, a gente sabe que ele estuda mesmo, ele tem uma equipe que estuda bastante. Então ele está estudando a equipe adversária para saber como é que ele vai escalar o time do Palmeiras. Por exemplo, o Caicedo está fora, certo? Um dos pilares desse time. É o cara que é o volante que tem uma capacidade incrível, joga muita bola, né, Netão? Então quem vai no lugar dele? Então tem o Lavia, tem o Enzo Fernandes, ele pode colocar o Reece James, que é lateral, no meio-campo. É a maior tendência. Que é uma tendência, ele coloca o Gusto lá na lateral direita, porque aí é o seguinte, aí fica Gusto e Pedro Neto de um lado e do outro Vanderlan e Estevão. Então esse embate tático vai ser legal. E pode pintar um outro brasileiro no ataque, que é o João Pedro, que foi convocado um dia desses para a seleção, a gente espinafrou, né, Neto? Aquela coisa dos empresários e tal. Ele está aqui no Chelsea e pode ser que ele pinte desde o início da partida. Então, pode ser uma novidade aí nessa parada também, né, Gabi? Já está inscrito na Copa do Mundo de Clubes, foi comprado aí por mais de 415 milhões de reais, contrato até 2033. E só pra gente ter uma comparação antes de jogar a bola de volta pro estúdio, o Palmeiras investiu nesse ano muito, 435 milhões de reais em 7 jogadores. O valor está muito perto do que o Chelsea pagou por um atleta, no caso o atacante João Pedro, viu, craque? Então fica aí, fica a Gabi aí e o Quesada também. A gente tava conversando aqui, aí depois a gente deixa eles aí que tá bonito. Quem fez gol? 2 gols do Paulinho, um gol do Flaco Lopes, um do Maurício. E um gol do Maurício e um gol contra. Um contra. Certo? Foram eu falei 2 do Paulinho. 2 do Paulinho, Falou. um gol do Flaco Lopes, Flaco. né, um gol contra. Maurício. E o do Maurício. Muito poucos gols, mas tem uma coisa importante, o time está invicto. E só tomou 2 também. E só tomou 2. Qual a ideia que você tem daquilo que o Quesada e principalmente a Gabi Bueno falou, Veloso, depois Souza e depois Rosinei? Essa história de tomar 2 gols é o retrato do que é o time do Abel, né? Um time que realmente toma poucos gols. E o Palmeiras está mantendo uma média baixíssima, 4 jogos, 2 gols no Mundial. Só que o maior problema que ele enfrenta para esse jogo é exatamente o setor da defesa, onde ele perdeu 3 jogadores. Então, como ele vai armar essa equipe? Os 2 zagueiros são definidos, é o Fux e o Mikael. E na lateral esquerda, será que ele vai de Vanderlan? Eu acho que essa é a grande dúvida hoje para escalar o Palmeiras. Vai. Porque o Vanderlan, que pintou bem, depois não conseguiu manter um nível legal. Então eu acho que essa é a grande dúvida com relação ao time que vai a campo amanhã. Você vai ver, Souza, o que você pensa dos gols, que são poucos, mas ganhou e não perdeu, e dos poucos gols que tomou, que são 2, meu irmão. Sobre os gols, o que me chama a atenção é essa insistência no Vitor Roque, um cara que não está fazendo gol, né? Ele não está jogando bem. Até entendo que no jogo passado ele precisava de velocidade, que a zaga do Botafogo é uma zaga mais lenta, então ele preferiu ir com o Vitor Roque.
Eu acredito que nesse jogo agora ele deve ir com o Flaco, porque o time do Chelsea é um time alto e ele perdeu esses jogadores altos na defesa, então ele vai mudar um pouco, mas assim, precisa se preparar bem, porque eu tô com o Veloso, né? Ele perdeu o principal fator defensivo da equipe dele. Eu concordo com o Veloso. Você tá com o Veloso. Mas eu Tanto com o Veloso, você tá comigo ou não? Tô contigo também. Não, porque só pra saber, pra ver se você continua, né? Não, é que eu tô com a Porque às vezes opinião eu não dele. sei se você tá comigo, se você tá só com o Veloso, Eu né? tô sempre com você. Então tá bom. Rosinei, o que você pensa da falta de gols, mas também ao mesmo tempo o time que não perdeu, só tomou 2 gols. E qual a ideia sua da parte tática em relação a isso? O grande Rosinei, campeão da Libertadores com o Ronaldinho. Você não ia nas festas que o Ronaldinho ia? Às vezes eu ia, craque. Ficava na noite toda, não ficava? Às vezes sim. Falar que ele trocava a chave, né? Trocava a chave Ele pra falava, ó, sair. ninguém vai embora. Sensacional, né? Ele era Meu demais. Deus, Rosinei, eu queria estar junto contigo. E aí, voltando pro Rosinei, fala pra mim. Bom, craque, assim, o time do Palmeiras ele é muito eficiente, né? Tanto na parte defensiva como na parte ofensiva. Lógico, fez poucos gols, mas acho que a grande questão do Palmeiras agora nesse jogo, para esse jogo, é a perda do Gomes, Piquerez, que para mim é um dos melhores jogadores que a gente vê atuando no futebol brasileiro e que atua também no Palmeiras. Então, acho que assim, o grande problema do Palmeiras vai ser isso, né? A perda desses grandes jogadores defensivos. E aí, como o próprio Souza falou, no jogo contra o Botafogo, ele optou por colocar o Vitor Roque por ser um jogador que tem mais mobilidade, mas que também não vem fazendo gol, né? Eu também penso que o Flaco hoje é mais eficiente, né? Os poucos jogos que fez, conseguiu fazer gols. Então, assim, acho que o Palmeiras o Abel vai ter essa dor de cabeça nesse momento mesmo, para equilibrar a parte defensiva, porque a parte do meio de campo está bem organizada, o ataque também, e a perda desses jogadores vai fazer muita diferença para esse jogo contra o Chelsea. Eu tô percebendo aí que tá muito calor, né? Aí é um calor incrível. Gabi, as informações do Palmeiras, tudo que vai ter do Palmeiras e também o Quesada em termos, como comentarista que é hoje, para mim um dos maiores repórteres desse país, hoje se tornou um comentarista incrível. E qual o pensamento do Quesada em termos técnicos aí? Vamos lá, Gabi, depois Leandro Quesada, um monstro sagrado. A gente não foi na festa do Ronaldinho, mas nós fizemos as nossas festas, né, Quesada? Muito melhor. Aí a gente não deixaria o Ronaldo, o Veloso, o Souza e o Rosinei ir embora. Sem dúvida nenhuma. Não ia, não. E aí, Olha, Gabi? essas histórias aí, não sei se são publicáveis, não, viu? Ô, craque, para complementar, vocês falavam agora há pouco sobre o Flaco Lopes, essa é realmente uma dúvida. A justificativa que o técnico Abel Ferreira usa, não quer dizer que é a verdade, mas é o que ele fala publicamente, é a de que o Flaco Lopes não tem a maturidade necessária. E aí, para o técnico português, às vezes é melhor começar com o Vitor Roque, que vai vencendo os duelos, apesar de não ter efetividade, não marcou até aqui nessa Copa do Mundo de Clubes. E nas palavras do Abel, o Flaco chega para o filé mignon. É isso que a gente ouviu aqui nos últimos jogos. Mais que o Flaco tem sido mais efetivo, tá mais confiante, marcou contra o Al-Ahly num duelo muito difícil, em que o calor também foi muito determinante, o clima. Isso vai acontecer também agora na partida de sexta-feira, craque. E por que eu acho importante esse ponto que você citou do calor? Ontem estavam previstos 2 treinos. Um no período da manhã, que a imprensa pôde acompanhar, e outro no período da tarde, que foi cancelado, não é, Quesada? E aí o que a gente ouviu nos bastidores é que a comissão técnica do Palmeiras está tentando evitar um desgaste desnecessário a mais dos jogadores às vésperas de uma partida que já vai acontecer num horário melhor, é verdade, às 9 horas da noite no horário local, mas ainda assim com as temperaturas lá em cima, né, Quesada? O que é uma boa, pensando no time adversário, o Chelsea vai jogar às 9 da noite, então não vai pegar esse sol na cabeça. Isso é legal para time estrangeiro, né? Agora, vai estar calor para os dois? Acho que não. Não sei também se o tempo amanhã fecha ou não. A previsão do homem do tempo é que não fecha, né? Que vai estar estabilizado, então também não chove. Os ingleses gostam de chuva. Nós também moramos em São Paulo. A gente não gosta tanto, mas chove bastante. Agora eu vou deixar uma questão aí, né? Então, o Veloso vai lembrar bem porque ele fez essa final. Naquele jogo contra o Chelsea em Abu Dhabi, o Abel fez uma linha de 5, lembra? Era Marcos Rocha, aí do outro lado Scarpa e 3 zagueiros, né? Então ele escalou Gomes, Murilo e o Piquerez, certo? Hoje ele não tem o Piquerez. Então não tem como colocar esse terceiro zagueiro. Porque ele não vai confiar no Benedetti nem no Naves. Inclusive o Naves pediu para não jogar, não vai jogar. Tá desprestigiado. Aí o Veloso, que foi o Veloso que falou que não acredita que vá o Vanderlan.
Eu também estou na dúvida, mas aí a pergunta é, me ajudem, porque eu preciso depois raciocinar e gravar um monte de coisa a respeito disso. Quem é que poderia fazer o papel do Scarpa nesse time? Imaginando, Netão, uma linha de 5, entendeu? Então vamos lá, Marcos Rocha, os 2 zagueiros, porque não tem outros 2, porque ele não confia nos outros 2. Fux e Mikael. Aí teria que ter um terceiro zagueiro. Pode improvisar o Giai, talvez? E aí teria que... Ah, não, vai o Giai na realidade, né? Ele poderia fazer isso, Marcos, Giai, Mikael, Fux e mais esse cara que faria o papel do Scarpa. É o Facundo. Eu não estou Facundo. conseguindo enxergar, É o então eu volto para Facundo. você, Netão, e para vocês. O Facundo Quem vai seria fazer a função do Scarpa. Você não Facundo? tenha dúvida disso. Vai fazer. Obrigado para vocês Beleza. dois aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. E amanhã é o dia, o Brasil todo esperando aí, né? Os palmeirenses esperando e todo o resto secando o Palmeiras. Um beijo para os dois aí.